Pensa comigo, como é que um coletor de impostos, alguém que era visto como um traidor pelo seu próprio povo, se transforma no cronista de uma das histórias mais importantes do mundo? Hoje a gente vai mergulhar no Evangelho de Mateus, mas não como um texto antigo e empoeirado. A ideia é ver essa história como uma jornada de transformação que começa com um chamado. Um chamado que muda absolutamente tudo. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar como base o livro Nos Caminhos de Mateus. A grande sacada dele é bem clara: pegar esse texto de 2000 anos e trazer para a nossa realidade. A ideia principal, que é muito legal, é que ler Mateus não é só ler uma história. É, na verdade, entrar numa escola de discipulado. E o ponto de partida é justamente essa pergunta que não quer calar. Mateus era um publicano, ou seja, um colaborador do Império Romano, desprezado, odiado pelo seu povo. O que foi que esse homem viu de tão extraordinário que o fez largar tudo para trás para seguir um simples carpinteiro de Nazaré? Essa questão é o fio que vai costurar toda a nossa narrativa. Beleza, então vamos entrar de cabeça na história. E ela já começa do jeito mais inesperado possível, sabe? Com a chegada de um rei que, na verdade, desafia tudo que a gente imagina sobre realeza e poder. E aqui o contraste é gritante. De um lado você tem a profecia, que falava de um Messias, de um rei super esperado. Do outro, a realidade nua e crua. Um bebê nascendo num estábulo porque não tinha lugar para eles na hospedaria. O evento que mudaria o mundo foi anunciado primeiro para quem? Para pastores, gente simples. Fica claro desde o comecinho. Essa história vai virar de ponta cabeça toda a lógica de poder que a gente conhece. E a coisa não para por aí. A tensão só aumenta. A chegada dos magos do Oriente bota Jerusalém polvorosa e deixa o rei Herodes totalmente perturbado. Então, enquanto esses sábios estão lá adorando o menino, o poder estabelecido já enxerga ele como uma ameaça. É impressionante como a adoração e o perigo já nascem colados um no outro, forçando a família a fugir para o Egito numa cena super dramática. Bom, saindo do nascimento, a gente avança agora para o miolo, para o coração da mensagem de Jesus. E não era só uma mensagem nova, era algo realmente revolucionário que foi entregue num sermão que ecoa até hoje. É claro que a gente está falando do famoso Sermão da Montanha, mas ele é mais que um discurso. O livro que a gente está usando como base chama ele de A Carta Magna do Reino de Deus. É aqui que Jesus basicamente vira o mundo de cabeça para baixo e apresenta um jeito totalmente novo de viver. E olha, a chave para sacar tudo isso está logo na primeira frase: Bem-aventurados os pobres de espírito. O que isso quer dizer? Que o reino não pertence aos poderosos, aos autossuficientes, ele pertence àqueles que reconhecem que dependem totalmente de Deus. É uma inversão completa de valores. Então, o ponto crucial é esse. O foco muda completamente do que está fora para o que está dentro. Não se trata só de seguir regras, mas de ter um coração puro. Não é suficiente amar os amigos, o desafio é amar até os inimigos. A justiça de verdade não está só no que a gente faz, mas no porquê a gente faz. É uma revolução que começa de dentro para fora. Mas assim, não adiantava só falar, né? Jesus não ficou só no discurso. Ele demonstrou o que era esse reino com ações, com atos poderosos que mostravam a autoridade que ele tinha. Vamos ver como isso funcionava na prática. E é aqui que a gente volta para o nosso personagem principal, o Mateus. Jesus o encontra lá na sua coletoria, um pecador aos olhos de toda a sociedade. E o convite não podia ser mais simples e direto: segue-me. E a resposta de Mateus? Imediata. Ele larga tudo. Essa cena é brilhante porque mostra o poder transformador do chamado, focado justamente em quem ninguém esperava. E essa frase que Jesus diz enquanto está jantando com Mateus e outros cobradores de impostos, nossa, ela resume tudo. Ele não veio para quem se acha perfeito, para quem está bem, obrigado. Ele veio para quem sabe que precisa de ajuda, como um médico que vem para os doentes. Para explicar uma coisa tão diferente, Jesus usava histórias do dia a dia, as famosas parábolas. Ele comparava o reino a uma semente de mostarda, que começa minúscula, quase invisível, mas cresce e vira uma árvore enorme. Ou então a um tesouro escondido mas tão valioso, que um homem vende tudo o que tem só para conseguir aquele terreno. Ou seja, o reino pode ter um começo discreto, mas o valor dele é incalculável. Agora, para pensar numa coisa. Quando você apresenta algo de valor incalculável, um tesouro que muda todas as prioridades da vida, isso inevitavelmente vai bater de frente com quem controla os tesouros deste mundo. É por isso que o caminho de Jesus se tornou necessariamente um caminho de conflito com as autoridades da época.
E essa tensão foi subindo degrau por degrau. Jesus curava no sábado, desafiando a interpretação rígida da lei. Depois, ele denunciava abertamente a hipocrisia dos líderes religiosos. A entrada dele em Jerusalém, aclamado pelo povo, foi o estopim, foi vista como um desafio direto ao poder. E o mais incrível é que ele sabia exatamente onde esse caminho ia dar. O que a gente precisa entender é que a reivindicação de autoridade de Jesus não era só uma discussão teológica, uma briga de ideias. Não, era uma ameaça real, uma ameaça existencial à ordem social e religiosa que estava estabelecida. O conflito, portanto, era inevitável. E é esse conflito que vai explodir no grande clímax da história, onde a jornada de Jesus chega ao seu ponto máximo, no momento que, segundo Mateus, redefine a história da humanidade, o sacrifício e a vitória que vem logo depois. E aí, tudo acontece muito rápido. Na última ceia, Jesus firma uma nova aliança. Logo depois, na crucificação, o rei dos judeus é executado. Um sacrifício que parecia o fim de tudo. Mas aí vem a virada de roteiro que ninguém esperava. A ressurreição. O túmulo é encontrado vazio. A morte, pela primeira vez na história, é derrotada. Esse é o ponto de virada que muda tudo. Tenta imaginar a cena, a mudança de clima. A pedra do túmulo foi rolada para longe e, junto com ela, foi embora o medo que paralisava os seguidores. Aquele desespero todo da crucificação, de repente, dá lugar a um novo começo e ao anúncio de uma nova missão. E esta missão toda ganha uma direção, um comando final com as últimas palavras dele. Vão, portanto, e façam discípulos de todas as nações, e lembrem-se, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É o grande envio. A ordem que vai impulsionar todo o movimento que vem a seguir. Isso amarra tudo e nos traz de volta para aquela ideia central da escola de discipulado. Cada passo dessa jornada, do nascimento humilde, passando pelas lições do Sermão da Montanha, o chamado de Mateus, até a vitória sobre a morte, foi uma aula. O Evangelho, então, não é só uma biografia, é quase um manual para formar seguidores, para que eles aprendam a viver com maturidade, com fidelidade e, acima de tudo, com esperança. Então, depois de percorrer todo esse caminho, fica uma última pergunta no ar para a gente refletir. Se a crônica de Mateus é de fato uma escola de discipulado, qual seria a lição final? Bom, talvez a lição seja que a transformação mais profunda, como a que aconteceu com o próprio Mateus, está sempre a um simples segue-me de distância.